Quando a gente pensa em fogo na Bíblia, o que vem à mente? Provavelmente um elemento da natureza, né? Ou, quem sabe, uma metáfora para purificação. Mas e se, em muitos casos, o fogo for algo muito mais vivo? E se a palavra fogo for, na verdade, uma forma de descrever a ação direta de seres celestiais? Vamos mergulhar nessa ideia, uma ideia que pode transformar o fogo de uma coisa em alguém. Bom, aqui a gente tem a famosa profecia de João Batista, uma frase que muita gente conhece. A parte do Espírito Santo, ok, a gente entende, ou pelo menos tem uma noção. Mas e a parte do fogo? O que significa exatamente ser batizado com fogo? É justamente esse o mistério que a gente vai tentar desvendar hoje. E essa é a nossa pergunta central. Será que o fogo aqui é só um símbolo de purificação? Um aviso de algum tipo de julgamento? Ou será que a resposta esteve o tempo todo escondida ali, no idioma original, só esperando para ser redescoberta? É exatamente isso que a gente vai investigar. Para decifrar esse quebra-cabeça, a gente vai usar uma lente de interpretação específica conhecida como teologia de impacto. A premissa dela é bem direta e, ao mesmo tempo, bem radical. E se, quando a Bíblia fala de fogo agindo sobre as pessoas, ela estiver descrevendo, literalmente, a ação de anjos? E aqui está a chave que pode abrir essa porta. Uma única palavra em hebraico, sarap. O fascinante sobre ela é o seu duplo significado. Ela quer dizer tanto aquele que queima quanto serpente. E essa dualidade, olha, não parece ser uma coincidência. É o nosso ponto de partida. A primeira evidência que a gente encontra está lá no deserto. Deus envia serafim, que pode ser traduzido como os ardentes ou as serpentes ardentes, como agentes de julgamento. Percebe? Eles não são um fenômeno natural qualquer. São entidades ativas enviadas com um propósito bem definido. Agora, vamos dar um salto para a visão que Isaías teve no templo. E olha só que incrível! A mesmíssima palavra hebraica, sarafim, aparece de novo. Só que aqui ela descreve os seres celestiais que estão ao redor do trono de Deus. A conclusão parece inevitável. Não se trata de seres diferentes, mas da mesma classe de entidade. Então, o ponto crucial é este. A Bíblia usa a mesma palavra para descrever tanto os agentes de juízo no deserto quanto os anjos no céu. Pela ótica da teologia de impacto, a conclusão é que eles são o mesmo tipo de ser ígneo, só que atuando em funções diferentes em momentos diferentes. Com essa base toda que a gente construiu, a profecia de João Batista começa a ganhar um sentido completamente novo. Se fogo pode significar anjo serafim, então o batismo de fogo deixa de ser só uma metáfora. Ele se torna uma ação literal, um selamento, uma marcação realizada por esses seres de fogo. E é aqui que a conexão central fica cristalina. De um lado, a promessa de João de um batismo por agentes de fogo. Do outro, lá em Apocalipse, anjos recebendo a ordem explícita de selar os servos de Deus. A teologia de impacto simplesmente conecta os pontos. São dois relatos descrevendo a mesmíssima operação angelical. E esse patrão não para por aí não, ele continua por toda a Escritura. O Salmo 104 diz que Deus faz do fogo seus ministros. O anjo na sarça ardente é a própria chama de fogo. As línguas em Pentecostes são como se fossem de fogo, e o próprio Jesus conecta diretamente o fogo eterno com a esfera dos anjos. A ligação é muito consistente. Essa tabela aqui ajuda a gente a organizar toda essa progressão da ideia. Começa com as serpentes de fogo agindo como juízes, passa pelos serafins purificando o profeta Isaías e leva diretamente ao selamento prometido por João e que vemos sendo executado em Apocalipse. É a mesma classe de seres de fogo agindo de formas diferentes ao longo da história bíblica. E aqui está a grande virada de chave. O fogo bíblico, nesse contexto, não é só um símbolo de purificação. Ele é o próprio agente purificador. É a entidade angelical em ação, seja para purificar, para julgar ou para selar. A perspectiva muda completamente, de algo passivo para uma força ativa e inteligente. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se essa chave de interpretação for aplicada, quantas outras passagens que a gente sempre leu como metafóricas poderiam, na verdade, estar descrevendo a ação direta de seres celestiais? A sarça ardente, a coluna de fogo no deserto, o lago de fogo, tudo isso pode ganhar uma dimensão completamente nova. Fica aí a provocação.